vai diretamente para o quê? Para as passagens mais antigas do Novo Testamento, que é Paulo. O primeiro ponto, então, é olhar Paulo. Se perguntar se Paulo fala da traição ou não. A primeira carta aos Coríntios, escritas ali por volta do ano 54, então a gente já está mais ou menos em meados da década de 50, ele vai fazer algumas referências a esse Jesus histórico. Paulo não é uma boa fonte para se falar do Jesus histórico. Por quê? Em 50 anos após a morte, ou 20 anos após a morte de Jesus, a gente vê que Paulo já está mais interessado em falar do Jesus da fé, o Jesus teológico, do que propriamente dito esse Jesus histórico. Mas tem informações históricas no texto, nas cartas paulinas. Então, não significa dizer que a gente não consegue falar coisas sobre Jesus histórico em Paulo, que a gente também vai discutir isso aqui. E aí, para o tema da traição, duas passagens se destacam. Primeiro é que está em 1 Coríntios 15, 3 a 5, e depois 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 24. O capítulo 15 vai dizer o seguinte: proporcionei-vos em primeiro lugar o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos erros segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Não teve traidor. Aí você pode perguntar, mas peraí, professor Átila, respira aí, porque ele vai falar assim na narrativa da traição, lá no capítulo 11. Então vamos ler? Pois recebi do Senhor o que também vos ofereci. Eu coloquei aí a tradução do Frederico Lourenço, que eu quero fazer um comentário a respeito. Mas vamos ler primeiro. Pois recebi do Senhor o que também vos ofereci, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós, isto fazei para a minha memória. Então, você poderia dizer assim, tá vendo? A prova tá aqui. Aí eu falo assim, ó, respira, bebe uma água, ou toma um suco de maracujá, porque o buraco é mais embaixo, né? Por que o buraco é mais embaixo? Se você aí é importante conhecer o grego. Quando você consulta 1 Coríntios 11, 23 a 24 em grego, vai aparecer esse verbo aqui, ó, paradidomi, que significa entregar. E quando você lê uma outra passagem paulina, Romanos 8, 32, que diz o seguinte: ele não poupou o próprio filho, mas entregou por todos nós. Como é que ele não nos dará com ele todas as coisas? Quando você olha também Romanos 8, 32, que já é ali do finalzinho da década de 50, Romanos está sendo datada por volta do ano 58, o verbo que o Paulo emprega nessa frase é o mesmo de 1 Coríntios 11, 23. Só que olha a malícia do tradutor. O tradutor, de forma a harmonizar com os evangelhos, que você entenda que Paulo não está destoando dos evangelhos, ele coloca traído. Então, apesar de Paulo não dizer quem entregou, quem praticou essa ação, você já vai logo concluir, foi Judas. Só que isso é um processo de harmonização. Para o leitor /ouvinte do século I, lendo Paulo, isso não era Judas. Tá vendo como que é um problema? Para o cristão aqui da década de 50, momento de produção da carta de Paulo, não tem Judas. Não tem traição. E aí, eu dou uma puxada de orelha no Frederico Lourenço, porque a única momento que ele escorrega é aí, né? No capítulo 11, versículos 23 a 24, ele traduziu como traído. Mas, em todo o Novo Testamento, quando o verbo paradidomi aparece, ele traduz com a forma correta como entrega. Então, ele deu um escorregão aí.
E então, assim, seguindo, que para Paulo não tem traição. Então, da onde vem, né, essa história da traição? Judas vai ser citado pela primeira vez dentro da história do cristianismo com Marcos. Marcos traz essa novidade. O autor que vem 25 anos depois de Paulo. Só que repara, eu falei aqui só em Paulo, porque Paulo é o que está no cânone. Só que lá no texto eu discuto isso. A gente tem mais 2 textos da década de 50, que é o Evangelho e que é o Evangelho de Tomé, a camada mais antiga do Evangelho de Tomé. Nós temos 3 textos na década de 50 que se silenciam por completo sobre Judas. Então, Marcos é uma inovação nesse sentido. Marcos introduz uma história de alguém próximo a Jesus entregando ele. E aí a passagem é mais especificamente Marcos 14, 10, versículo 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E Judas espreitava a ocasião oportuna para o entregar. Esse é o momento de criação dessa narrativa. Então, até os anos 70, 75, cristãos viveram sem a narrativa da traição. É aqui que nasce Judas como um dos 12 e que resolve entregar o seu mestre em troca de dinheiro. Olha como que já vem essa ideia no cinema, na nossa memória, harmonizada. No Evangelho de Marcos não tem quanto que ele ganhou. Acaba a narrativa aí. Não é dito que Judas traiu Jesus por conta de 30 moedas. Isso, mas Marcos inova falando nessa entrega. Né? Só que a gente vai vendo que há um processo de constante alargamento de memórias, de tradições sobre Judas, em torno de Judas. Por exemplo, em Mateus, ele é citado 2 vezes, no capítulo 26, versículo 14, e no capítulo 27, versículo 66. Aqui, pela primeira vez, aparece que ele traiu, entregou, por 30 moedas de prata. Lucas, que é contemporâneo a Mateus, ou seja, ambos estão escrevendo entre os anos 80 e 90, ele vai fazer algo que é muito danoso. Ele vai dizer, lá no capítulo 22, que Judas traz Jesus, sabe por quê? Porque ele estava possuído por Satanás. Então, Judas era impuro. E aí ele entrega Jesus por dinheiro, porque ele estava possuído por Satanás. Judas só aparece no contexto de queda do templo. Momento em que cristãos começam a fazer uma cisão no interior da comunidade judaica. 2 grupos surgem, os fariseus e os cristãos no contexto pós-queda do templo. O que a gente vê é que os evangelhos escrevem o que é a realidade do mundo pós-queda do templo. Essa queda do templo é muito importante para o cristianismo, como para outras comunidades judaicas, porque o templo simbolizava a identidade. Então, a partir do momento que o templo cai, o templo não é mais a centralidade, então culpar a morte de Jesus pelos judeus é estratégica como um processo de tirar os cristãos do movimento judaico, ponto 1, e ponto 2, para uma maior aceitação do cristianismo dentro do Império Romano. Então, eu não posso dizer que o Império matou Jesus, porque senão você nunca vai ter um culto aceito, reconhecido. E lembre-se, na década de 50, nós já temos pessoas como Pompônia que fazem parte da elite romana. Então, o cristianismo ganha uma classe, uma camada senatorial muito cedo.
Então não dá para culpar os romanos. Então, nessa disputa de queda do templo, aproximação dos cristãos com Roma, o pepino vai sobrar para quem? Para os judeus. E aí, por que o nome ser logo Judas? Raymond Brown vai lembrar que o nome Judas é uma helenização, uma versão grega da palavra Judá. Então, Judas nunca foi uma personagem histórica. Judas sempre foi uma alegoria em que os autores dos evangelhos estão dizendo que eles não são como os judeus, que fizeram o quê? Mataram Jesus e ainda por cima fizeram uma guerra contra Roma. Os cristãos são diferentes. Os cristãos seguem Jesus, que foi morto pelos judeus e que não tem nada contra o Império Romano. Com Judas, eles estão tirando o corpo fora. É isso que está sendo dito dentro da análise. E aí é bacana você também olhar como que é estratégico o processo da morte de Jesus. Você não pode ler Judas de forma isolada, você tem que ler Judas dentro desse processo da morte. O tempo todo são os judeus que estão falando que Jesus merece morrer, a tal ponto de um Pilatos lavar a mão, que ele diz que não vê nada de errado com Jesus. Então, olha como é que você tem um processo de construção de teologia. Isso é teologia pura, não tem história aí. É a resposta que os autores dos evangelhos dão para não mais culpabilizar o Império Romano. Diferente de Paulo. Para Paulo, Jesus morreu por conta do Império Romano. Ele, inclusive, venceu o Império e vai voltar para acabar em definitivo com o Império. Isso é 1 Coríntios, capítulo 15, lá já no finalzinho. Ele diz, Jesus volta para acabar com toda a autoridade, com todo o principado. Principado é uma referência ao Império Romano. Então, o que nós estamos vendo aí é uma discussão pura e tão somente teológica, mas que tem problemas muito sérios. Por quê? A partir dessa narrativa, ou melhor, dessas narrativas, que nascem um antissemitismo. É com base nisso aí, por exemplo, que os nazistas vão justificar a morte aos judeus. É com base nisso aí que você vai ver uma inquisição que persegue judeus ou que obriga eles a se tornarem os chamados cristãos novos. Essa leitura de Judas, em longa duração, ela trouxe problemas muito sérios, porque ela chancelou o antijudaísmo dentro do cristianismo.